Bom dia, bom dia, bom dia. Amém. Estou aqui para mais uma terça-feira, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para render graças a Ele, por todos os livramentos estabelecidos ocultos que eu não vi. Você não viu, nós não vimos, mas o Senhor viu e nos livrou. A nossa vida, a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e toda adoração. Porque só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração e de toda exaltação. Amém? Em nome de Jesus. O livramento de todo escândalo que Ele está falando. Eu não sei qual é o escândalo que Satanás tem tramado contra a minha e a sua vida. Mas o Senhor está te livrando. Livramento de todo escândalo, de toda maldade, de toda investida do diabo em nome de Jesus. Amém? Que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E o meu Deus, o seu Deus, veio para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. O Senhor tem uma palavra do coração dele, um ensinamento lindo. Ele falou muito comigo sobre a meditação dessa palavra. Moça, como ele me surpreendeu. Preste atenção que ele vai surpreender você também. Em nome de Jesus, soberano e eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã de bênção, de graça, de livramento livramento de toda maldade do inimigo contra as nossas vidas, eu quero te agradecer. Eu quero te bendizer, eu quero te exaltar. Quero render graças a ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Por cada livramento estabelecido e ocultos, eu te agradeço em nome de Jesus. Eu te bendigo, eu te exalto, eu te glorifico em nome de Jesus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação e toda adoração no nome de Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, engrandecido, louvado, exaltado. Seja o teu santo e bendito nome em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, aleluia, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Porque eu creio por cada livramento estabelecido dos ocultos, por cada livramento de escândalo que Satanás trama contra as nossas vidas, está repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Eu te repreendo, Satanás, me levanto contra você. Nessa hora, repreendo toda a sua astúcia, toda a sua mentira, todo o seu levante agora, toda a sua difamação, toda a sua intriga, todo o seu veneno, agora, bate em retirado, pelo poder que há no nome de Jesus de Nazaré. Vem com o teu poder, vem com a tua graça, vem com a tua justiça, vem com o teu livramento, Senhor. Envergonha e confunde um a um, porque a tua palavra diz, está escrito em Isaías 54:17, que envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra a minha vida e a sua vida em nome de Jesus. Adereche, está escrito, seu nome para que minta, nem filho do homem, para que se esqueça de nenhuma das tuas promessas, das tuas palavras, em nome de Jesus. Opera em nosso favor, opera o livramento, opera a graça, o poder e neutraliza toda ação de Satanás contra a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos, cada um dos ouvintes desta palavra em nome de Jesus. E crendo, meu Senhor, que assim será feito, eu te agradeço em nome de Jesus. Toma a primazia de tudo, Espírito Santo, e venha falar conosco de uma forma sobrenatural. Espírito Santo de Deus, guarda a nossa entrada e a nossa saída, guarda a nossa vida, guarda a nossa alma. Tudo é seu, Senhor. O Senhor é Senhor da minha vida e da vida de cada um dos ouvintes desta palavra. Vem, entra em cada lar, em cada família, em cada necessidade, com teu milagre, com teu livramento, com a tua graça, com os teus favores, com teu renovo e com a tua presença, com a chama do teu fogo, do fogo consumidor. Tu és fogo consumidor, consuma todo o mal na nossa frente, Pai, em nome de Jesus. Consuma todos os nossos inimigos em nome de Jesus. E vem com o teu poder, fogo consumidor, vem com a tua chama, do teu avivamento, do teu poder sobre cada vida e cada coração. Espírito Santo, toma a primazia de tudo. Eis-me aqui para te servir, Espírito Santo. Aleluia. Fale ao coração do teu povo, em nome de Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, presença santa, bendita e gloriosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Venha fluir 100 por 1, para a qual está sendo enviada esta palavra em nome de Jesus. Para o conserto, para a libertação, para a transformação, para o avivamento, para a alegria, para a justiça de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. É forte e poderoso. Tu és forte e poderoso. A palavra que o Senhor me concedeu está no livro de Lucas, capítulo 3. O Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Diz assim, o batismo de Jesus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também, Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba.
E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado. Em ti me tenho comprazido. Em ti me tenho prazer, diz a palavra. O Senhor mandou falar sobre isso aqui, o batismo de Jesus. E eu quero falar sobre oração. Em ti me tenho prazer. É em Jesus que Deus tem prazer de me abençoar e te abençoar. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22 fala do bom médico. Fala que qualquer médico que quer te curar, primeira coisa que ele vai, quando você chega até ele vai te examinar, ele procura saber quais são. Você chega até o médico com sintomas da doença, sintomas da infecção, sintomas de gripe, qualquer sintomas, mas qualquer médico que é bom, ele vai examinar você. Ele vai examinar sim. Ele não vai se preocupar com os sintomas que você está sentindo, ele vai preocupar para investigar qual é a causa dos sintomas. Mas sim, ele não se preocupa com os sintomas, mas sim com a causa do sintoma. E ele vai investigar, fazendo muitos exames para saber e conhecer a causa. A causa que determina os sintomas. Então eu e você não temos que nos preocupar com os sintomas. Porque os sintomas não determinam a causa. Os sintomas não determinam a causa. O seu problema, o que você está passando, não determina a causa. Você tem que saber qual é a causa. O que levou você a estar passando por toda essa situação. Qual é a causa do seu problema? E a minha Bíblia e a sua diz para mim e para você, que toda causa que nós passamos, que toda aflição que nós passamos, que todas as situações que nós passamos, que toda perseguição que nós passamos tem uma causa. Que toda enfermidade, infecção, qualquer problema tem uma causa. Infecção, enfermidade pode determinar de causas. Causas o quê? Não há, na minha Bíblia e na sua diz que não há maldição sem causa. Então existe uma maldição, existe algo por trás dos sintomas que você sente, dos problemas que você enfrenta e das perseguições que você enfrenta. Existe uma causa. E a causa pode ser uma maldição que vem de algum lugar, uma maldição enviada sobre a sua vida. E qual é a causa? Jesus orou. Como diz os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quer conhecer Jesus? Quer conhecer Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Medite e aprenda e peça discernimento espiritual e sabedoria para discernir os 4 evangelhos. Tudo isso Jesus precisava orar. Diz Jesus orou na mente. Orou na mente. Jesus só existia. Jesus orou em espírito, na mente e em espírito. E Jesus deixou bem claro para mim e para você nesses 4 evangelhos que só há vida cristã na vida de quem ora. Só há vida cristã na minha vida e na sua se tiver oração. E só há intimidade, relacionamento com o Pai, Deus, quem ora. Quem tem compromisso de falar com Ele e Ele falar com você. Porque oração é uma troca. É eu falando com Deus em oração. E Ele falando comigo em resposta. Oração é uma ação. Uma ação que eu falo com o Pai e o Pai fala comigo. E o Pai fala comigo e me responde. Então Jesus deixou escrito nos 4 evangelhos que você precisa meditar. E pedir entendimento, discernimento e sabedoria. Que só há vida cristã. E só há intimidade, relacionamento com o Pai e Deus na vida de quem ora. Jesus tinha intimidade com o Pai. E ele precisava ouvir o Pai em tudo para não errar. Ele precisava ouvir o Pai em tudo para não errar. Eu preciso ouvir o Pai em tudo para não errar. Você precisa ouvir o Pai em tudo para não errar. E como que Jesus fazia? Orando. Buscando o Pai. Apresentava todas as situações, todos os perseguidores, todas as perseguições que ele estava sentindo ao Pai. Porque a minha Bíblia e a sua diz que quem me livra de toda perseguição não sou eu, não é você, não é o amigo, é Deus. O meu Pai, o seu Pai, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Então não existe vida cristã. Jesus deixou escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Que não existe vida cristã se você não tiver orar. Se você não for uma mulher, um homem de oração.
Se a chave para tudo é oração. Se você não fazer como Jesus e praticar o que Jesus fazia. Jesus tinha os horários, um horário específico todos os dias para falar com Deus. Das 4 da manhã às 8 da manhã. Você tem um horário específico todos os dias para falar com Deus? Se não tem, você precisa ter. Você precisa ter intimidade. E para ter intimidade, você precisa conhecê-lo. E para você conhecer, você precisa ter relacionamento. Para você ter relacionamento, você precisa orar. Você precisa ter um momento com ele todos os dias de oração. Aleluia. Como Jesus tinha. Intimidade com o Pai, Jesus começou o ministério orando. Ele começou o ministério orando. Como ele disse aqui, em Lucas 3, versículo 21. Ele foi orar. Jesus desceu para ser batizado e foi orar. Ele começou o ministério orando. Viveu orando. Ele viveu trabalhando, sendo marceneiro. Ele aprendeu a ser marceneiro, como José era. E ele cuidou dos irmãos. E aprendeu o ofício de José. A trabalhar com móveis, orando. Jesus tinha horário de orar. Ele morreu, antes de morrer ele estava em oração. O ministério dele todo foi em oração. Ele estava na sinagoga, ele entrava na sinagoga e orava. Ele ia para o Monte das Oliveiras, orava. Após cada pregação dele na montanha, nos riachos, em Betânia, aleluia, Andereis, em Samaria, aonde ele ia, no poço ele orou. No Monte das Oliveiras. Assim que ele terminava de pregar nas montanhas, a multidão era dispersa para cada um, para a sua cidade, para o seu lugar, para onde morava. Os discípulos eram dispersos num mar com barco, mas antes de ele entrar no barco com os discípulos, ele iria orar. Ele foi orar. Ele é o maior exemplo de oração na minha e na sua vida. Na cruz ele fez o quê? Jesus fez o quê na cruz? Ele orou. Ele pediu misericórdia do Pai. Então, o ministério dele começou orando. Desde pequeno, quando ele estava lá, quando Maria e José levaram ele com 12 anos para aquela festa que acontecia todo ano dos tabernáculos. E quando terminou a festa, quem pensou que Jesus estivesse indo com os amigos, Jesus ficou na sinagoga e foi fazer o quê? Pregar para os doutores da lei. Jesus orava com 12 anos, Jesus fazia tudo orando. A vida toda de Jesus foi de relacionamento com o Pai. A minha vida toda e a sua tem que ser de relacionamento com o Pai. Se quer ser bem sucedido, quer o teu ministério, você tem que ter relacionamento com o Pai. Jesus orava das 4 da manhã às 8 da manhã. Isso é o que diz a minha Bíblia e a sua. Qualquer lugar para onde ele ia, ele estava orando. Os discípulos dormiam e Jesus ia orar. Quando existe alguma lacuna, Jesus... Por que Jesus orava e tinha relacionamento diário, manhã, tarde, de noite, madrugada com o Pai? Para que não houvesse nenhuma lacuna, para que ele não se desviasse, para que o inimigo não entrasse em nenhuma brecha. E eu preciso orar, e você também, para que não haja lacuna, para que nenhum inimigo não entre em nenhuma brecha, nenhuma janela aberta. Jesus fazia isso porque ele precisava cumprir o ministério dele na terra, e eu preciso cumprir o meu ministério. Eu preciso ter relacionamento, eu preciso ter período de oração, eu preciso, e você precisa. Mais e mais eu preciso, e você também precisa. Jesus está te ensinando. Não existia lacuna entre você e o Pai. Não existia lacuna entre Jesus e o Pai, porque ele estava em relacionamento, em oração direto com o Pai, ligado no trono direto com Deus. Aleluia. Porque quando há lacuna, há brechas. Por que muitas brechas que deixa? Por que Davi deu brecha? Porque ele deixou de ir para a guerra, lutar e fazer o que Deus tinha confiado a ele para ficar em casa, olhando quem estava passando. E ele pecou contra Deus. Por isso Jesus vigiava de dia e de noite. Por isso Jesus orava constantemente. Aleluia. Para não haver brecha, Jesus andava em oração. Para que não houvesse brecha, Jesus andava em oração. Para que não haja brecha, eu tenho que andar em oração. Você tem que andar em oração. Deus, por que aconteceu isso? Porque você deu brecha, Davi deu brecha. Ele, em vez de ele estar fazendo a vontade de Deus, cumprindo o chamado que Deus enviou, ele estava no palácio dele, que era rico, tanta riqueza que ele tinha conseguido.
com a mente vazia, passeando. E ele viu, viu que não podia. Mas porque ele era rei, ele achou que... viu que ele não deveria ver, que se ele estivesse na guerra ele não estava vendo, ele não ia pecar contra Deus. Mas ele estava, com a mente vazia, desocupado. E não vigilante. Eita. Deus abria mão do trono. E uma coisa que eu queria que você entendesse, porque isso aqui falou muito comigo. Deus abria mão do trono dele para todos os dias, às 6 horas da tarde, vir ao jardim do Éden, conversar com Eva e com Adão. Aleluia. Deus deixa tudo, deixa o trono dele para vir em seu favor. E aqui diz a minha Bíblia, a sua, que Adão escutava os passos de Deus no jardim andando, vindo ao encontro deles. Como ele disse aqui, Adão abria. Ele abriu mão do trono. Ele abriu mão do trono para descer e vir me ouvir e ouvir você. E vir conversar comigo e conversar com você. Porque ele se importa comigo e se importa com você. Assim como ele se importava com Eva e com Adão. Meu Deus, é tremendo isso aqui. Isso aqui falou muito, eu chorei muito. Meu. E você tem aberto mão de quê? Para falar com Deus. Para fechar a porta do seu quarto. O último Adão ouviu os passos de Deus andando para falar com o homem. Ele ouvia, ele estava falando, ele está vindo. Eu estou ouvindo os passos dele andando para vir falar. Ele ouviu os passos, o último Adão ouviu. Os passos de Deus. Ele vinha andando para você saber que ele é Deus. Porque ele se importa comigo e com você, se importava com o último Adão, e se importa comigo e com você. E você sabe que ele se importa com você, eu também sei. E você tem aberto mão de quê? Você tem parado, fechado a porta do seu quarto e tem falado com ele? Tem construído um relacionamento com ele? Deus procura homens ocupados, como ele falou comigo. Ele nunca procura homens que estejam desocupados. Ele procura os ocupados. Porque todos os discípulos estavam pescando. Estavam trabalhando. E ele chamou. Ele não procura homens desocupados. Mas para falar com ele, eu preciso estar desocupada. Eu preciso fechar a porta do meu quarto. Eu preciso estar a sós com ele. Eu preciso parar o que eu estou fazendo. E ter um tempo com ele. Ele só quer um tempo com você. Comigo e com você. Ele quer um tempo. Ele quer o seu tempo. De parar e falar com ele. Porque ele se importa com você. Essa palavra está chegando para você. Porque Jesus se importa com você. Deus, o teu Pai, o meu Pai, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se importa com você. E ele diz que a chave de tudo é o relacionamento, é a oração, é a busca, é a entrega. Depois que Jesus orou, ele só venceu o diabo depois que ele orou. Por isso que ele orava o tempo todo. Ele orou. Jesus precisou orar a Deus. Mesmo sendo Deus, ele veio com o verbo encarnado, como diz João capítulo 1. Mesmo sendo Deus, Pai, Filho, ele precisou orar. Ele precisou orar ao Pai. Porque ele precisava cumprir o seu chamado, ele precisava do relacionamento, da orientação, da intimidade com o Pai. Ele precisava estar em oração para não cair em tentação. Ele precisava estar em oração para não cair em tentação. Eu preciso estar em oração para não cair em tentação. Você precisa estar em oração para não cair em tentação. E Jesus orava no alto das montanhas, montanha da oliveira, montanha do Getsemane. Jesus orou. E a glória dele, a glória de Deus se manifestou na terra através dele. Jesus orou e a glória de Deus, do Pai, se manifestou na terra através dele. Eu preciso orar para que a glória de Deus se manifeste na terra através da minha vida e da sua. Você tem chamado. Você está ouvindo o que Deus está falando. Só teve Jesus. Ele só orava. Enquanto os discípulos dormiam, ele orava. Sabe por que Deus falou comigo? Por que ele orava enquanto os discípulos dormiam, ele orava? Porque a peleja, aleluia, a prova naquele tempo não era para os discípulos. Naqueles dias, era para Jesus, o chamado era dele.
A prova não era para os discípulos, era para Jesus. Principalmente no Getsêmani. A prova era para Jesus. É ele que tinha que vencer. Por isso que ele que tinha que orar até o sangue verter. A prova era para Jesus, não era para os discípulos. Mas no barco. Mas quando nós dormimos em uma tempestade, é porque a prova não é para mim. É Deus que vai guerrear a minha prova. Mas quando a tempestade veio, aquela ventania naquele barco, que Jesus foi, Jesus depois dos montes das oliveiras que despeçou aquelas milhares e milhares de 3.000 alfas, ele foi para onde? Orar. E mandou que os discípulos entrassem no barco e passassem para o outro lado. Ele já tinha ordenado que eles iam chegar do outro lado. A ventania veio, né? Quando Jesus entrou naquele barco e foi dormir, a ventania era a ventania. O que ia acontecer, a água que ia entrar naquele barco, não era para Jesus. A prova era para os discípulos. Eles precisavam padecer ali, ser provados ali. Por isso que Jesus dormia. Aquela ventania, aquele vendaval, aquele redemoinho que aconteceu naquele barco, que o barco foi inundado, não era para Jesus, porque Jesus dormia em meio à ventania. Era para os discípulos a prova. Por isso que eles foram tirar águas, eles se desesperaram, porque eles não tinham o Espírito Santo e discernimento de muitas coisas. Eles se desesperaram, gritaram, e depois foram acordar o mestre, porque a prova era para eles tinham que passar. Quando Jesus orava, o coxo era curado, era restaurado, era liberto, os cativos eram libertos, oprimidos. Quem não ora não tem vida com Deus, não tem relacionamento. Quem não ora não sabe o que falar. Quem não ora, não cura, fere. Quem não ora não cura, fere com as suas palavras. Então você tem que orar. Eu preciso orar. Quem não ora não tem relacionamento, não tem intimidade. Não tem sabedoria. Não tem discernimento espiritual das coisas. Quem não ora não é preparado para curar, para restaurar vidas, mas sim para usar suas palavras para ferir. Quem ora cura, restaura, liberta e transforma qualquer situação e qualquer vida. Meu Deus. Não é na força do meu braço e no seu. É no poder da oração. Não é na força do meu braço e nem do seu. É no poder da oração. É na intimidade. É no relacionamento com o Pai. Vai acontecer tudo na minha e na sua vida. Tudo o que não aconteceu antes. Quando você resolver ter um relacionamento com Deus, o nosso Pai. Um verdadeiro relacionamento de intimidade, de entrega, de renúncia. Tudo que não aconteceu com você vai acontecer. Vai vir. Você vai ser sábia. Você vai ser cheia do poder de Deus. Você vai ter intimidade. Você vai falar e Ele vai te responder. Você vai ver as coisas acontecendo em seu redor. Quem quer um reconhecimento de Deus, quem quer ser reconhecido, olha para as pessoas. Tenha discernimento. Quem quer ser reconhecido por Deus está morto espiritualmente. Porque eu não preciso ser reconhecido. Eu não preciso. Quem ser reconhecido pelo homem está morto espiritualmente. Porque eu não preciso ser reconhecido pelo homem. Porque quem faz tudo, mediante o relacionamento e a intimidade que eu tenho é Deus. É Ele que me apresenta. É Ele que me apresenta, Ele que sabe quem eu sou. Não se preocupe. Porque Lucas escreveu Atos. Mas no livro de Atos, tira a palavra orar de Atos. O que fica somente os 28 capítulos. Tira a palavra orar. E só fica os 28 capítulos. Orando e Deus fazendo. É você orando, era Jesus orando e Deus fazendo. É eu orando e Deus fazendo. É você orando e Deus fazendo. Só em um capítulo houve morte de um casal. Só em um capítulo de Atos houve morte de um casal. Que foi Safira. Que foi quem? Ananias e Safira. Que mentiu para Deus. Então quem não ora, quem não tem relacionamento, quem não respeita a palavra,
Quem não tem intimidade, mente. E o mentiroso não é filho de Deus. Só em um capítulo de Atos houve morte de um casal que mentiu para Deus. Então só tem um modelo de oração. Só tem 2 modelos de vida cristã. Uma vida de oração ou uma vida de mentira. Só tem 2 modelos. Uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento com Deus, ou uma vida de mentira, como tinha. Como foi em um capítulo de Atos? Que foi? Este casal, Safira e Ananias, que mentiu para Deus. Então, qual é o tipo de relacionamento que você tem hoje com Deus? Aleluia. É esse que quer ser reconhecido pelo homem e mentir para Deus? Então você está morto espiritualmente. Mas é aquele, ou é esse que você tem intimidade com Deus? E você tem uma vida cristã de intimidade, de relacionamento. Se você busca um relacionamento, Deus quer um relacionamento com você. Se você tem conquistado o relacionamento e a intimidade com Deus, de ser chegado a Ele em oração, aleluia, em jejum, em busca, em respeito à palavra e em obediência, espera tudo, porque Ele tem muito para te oferecer. Aleluia. Ele tem o mar aberto para você. E essa é uma conquista. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta palavra. O Senhor não sabe como o Senhor falou comigo desde ontem. Com essa palavra em nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Visita cada coração e cada vida. Visita o coração do meu irmão e da minha irmã. Que quer o avivamento, a transformação, a libertação, a cura, a restauração espiritual, a restauração de conquista, a restauração em todas as áreas espirituais da vida do meu irmão, daquele que tem chamado da minha irmã. Alcance cada coração e cada vida. E que o teu fogo, do teu espírito, visite cada coração. Queime de uma forma sobrenatural. Aleluia. E vem para a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que essa palavra flua 100, 1000 por um, para a qual está sendo enviada em cada coração, em cada vida, com a chama do teu poder, do teu Santo Espírito, da tua restauração, do teu restabelecimento, na novidade de vida que o Senhor tem para cada um deles, cada uma delas, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia.